a explicar e entender o que é que significa esse PROC-V. Por vocês estarem vendo esse bonequinho assim, ó, vocês já têm noção do que seja? Que tá bem fácil, tá? Mobiliária. Não. Mas tá bem fácil mesmo, ó. Ele tá assim, ó. Tá fazendo o que ele? Tenha vergonha não, pode falar. Ninguém. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ó, ele tá procurando, tá? Geralmente, quando a gente faz essa expressão assim, ó, é porque a gente está procurando. É óbvio, né, que se o sol estiver quente, a gente está protegendo pelo menos ali a nossa vista, né, para não andar tanto com os olhos fechados. Mas, ó, o que é que significa esse PROC-V? Ele vai procurar valores, tá? Então, você já tem o norte, mas procurar valores aonde? Nós estamos trabalhando em cima do Google Planilhas, ou seja, uma lógica que a gente tem é que ele deve estar procurando alguma coisa ali na planilha, né? Mas, para ir mais a fundo, a gente sabe que a nossa planilha, né, as nossas tabelas, elas criadas a partir de coluna com linha, né, que forma lá a nossa célula. Então, ele deve estar procurando alguma coisa nas células, né? É uma lógica bem simples. Por quê? Todo mundo já sabe que as informações estão contidas dentro da célula, tá? Ela está dentro da célula, então ela está contida dentro da célula, beleza? Por mais que a gente tenha a noção de que ali por cima, né, superficial, nós estamos tendo ali as informações, mas hoje, a gente já tem a noção e já sabe que a nossa tabela que a gente está montando tem várias informações que estão contidas dentro de cada célula. Eis o motivo de cada célula ter lá seu nomezinho, A1, A2, B1, B2, C4, D10, ou seja, o nome da célula que tem algo dentro dela, tá? Ou seja, que está contido dentro dela. Beleza? Então, o que é que para mim é esse PROC-V? Eu vou procurar valores, tá? Passando mais adiante, ou seja, em uma forma mais simples, o PROC-V descreve igual PROC-V. Gente, lembra que eu sempre falei para vocês o seguinte, galera, sempre toda sintaxe sempre começa com igual. Esse igual, ele está remetendo justamente isso. Eu estou procurando, né? Eu estou ali atrás de procurar um valor que ele vai ter que me retornar, tá? Se eu não coloco esse igual, vai dar já erro, tá? Por mais que ali a sua sintaxe ela esteja 100% correta, mas ela vai dar erro. Por quê? Porque o primeiro sinal e o principal é, no caso, o igual, tá? Então, se eu quiser fazer uma soma, uma subtração, uma divisão, a média, o mínimo, o máximo, tudo isso ele tem que vir o igual na frente, tá? Lembra que eu sempre falei isso. A sintaxe ela é perfeita, você tem que seguir de acordo com o que ela está pedindo. É receita de bolo, tá? Se eu estou dizendo para vocês que o bolo vai sair perfeito, 3 ovos, se você quer colocar só 2 ovos, não vai sair perfeito. Se você quiser colocar 4 ovos também não vai sair perfeito. Perfeito vai ser de acordo com aquela receita que foi dita, ou seja, a sintaxe, tá? Então, eu tenho o meu PROC-V que começa com igual PROC-V, tá? Ou seja, eu estou procurando o valor. Agora, bora entender o que é que vem dentro, tá? O que você deseja procurar, depois tem no qual você deseja procurá-lo, o número da coluna no intervalo que contém um valor a ser retornado. Retornar uma correspondência aproximada ou exata, indicando como um verdadeiro ou 0 falso. Preste atenção no que ele está dizendo. Ali dentro da sua tabela, óbvio, tá, tem vários tipos de informações diferenciadas. Quando você diz que você quer utilizar o PROC-V, é porque você, obviamente, está procurando um determinado valor. Porém, esse seu valor ele só vai retornar a partir do momento que você fizer a construção exata, tá? Digamos até de uma frase, como vocês já viram até em outras equaçõezinhas e sintaxe que eu já passei.
Então, preste atenção. A partir do momento que você vai fazer os apontamentos, as perguntas, tá? Que você quer que retorne esse valor para você. Tem um bizu bastante importante, que eu coloquei até aqui para vocês, tá? Da funçãozinha aqui do PROC-V, que é o seguinte. Primeiro de tudo, tá? Que você tem um valor procurado, você tem a matriz da tabela, você tem o número índice da coluna e você tem procurar o intervalo. Eu quero que vocês entendam o seguinte, existe duas maneiras, tá? Eu trabalhar com PROC-V, que é o verdadeiro e o falso. Mas neste caso, tá? O falso, ele não vai soar falsidade, não. E o verdadeiro, ele não vai soar ali aquela frase verdadeira, né? Aquela construção. Ele tem uma função diferenciada em cima do PROC-V. Qual é? Ele vai ter dois valores, como vocês estão vendo aqui, verdadeiro ou falso. Se você colocar falso, tá? A função só encontrará o valor exatamente igual. Então, preste atenção, a partir do momento que você está utilizando no seu PROC-V, tá? Que ele retorne um valor, e que nesse valor seja o valor falso, ele está querendo dizer que você vai procurar exatamente igual, tá? Igual o valor que você quer. Já no caso, se você quer colocar o valor verdadeiro, a sua função encontrará valor que não seja igual, tá? Exatamente igual. Porém, ele vai trazer para a gente um valor aproximado. Então, bora entender melhor. Eu tenho a minha função PROC-V, aonde eu tenho que ter dois tipos de noção. Primeiro, a minha construção da minha frase, que eu vou mostrar para vocês o apontamento de células que a gente vai ter que fazer, tá? Para ele poder retornar o valor. Segundo, que nós temos que ter duas noções relacionadas a valores, verdadeiro ou falso. Se eu coloco na minha frase, tá? Se eu estou colocando na minha frase um valor que lá no finalzinho seja falso, significa que eu quero encontrar um valor exatamente igual àquilo que eu estou procurando, tá? Se eu estou colocando um valor verdadeiro, significa que eu estou procurando um valor aproximadamente. Professora, para que serve esse PROC-V? Bora lá voltar agora ao mercado de trabalho. Gente, quando vocês ingressarem em uma empresa, toda empresa ela já tem a sua tabela construída. Toda empresa ela já tem lá as suas informações que a galera foi alimentando, tá? Tipo, você entra ali num Detran da vida, você não tem um pingo de noção de tanta placa. Gente, é muita placa, óbvio. Então, você não vai perder seu tempo e querer procurar placa por placa para você saber quem é ali é o dono, para você saber ali aonde é que aquela pessoa mora. Aí, vou dar mais um exemplo para vocês. Aí, vocês estão procurando uma placa que vocês acharam a mesma placa duas vezes no sistema. Aí você não sabe qual é a placa que está com nada e qual é a placa que é verdadeira. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Quando você for para dentro de uma empresa, que você estiver lá trabalhando, que as tabelas deles são gigantescas, tá? E que você precisa procurar informações mais precisas, você não vai perder seu tempo procurando de um por um. Isso é trabalho, tá? Isso é um trabalho tão grande que você vai passar, tem vezes, o dia todinho querendo procurar alguma coisa. Existe, óbvio, uma função que vocês estão vendo que faz isso de uma maneira rápida e simplificada. Até aqui todo mundo entendeu? Todo mundo está entendendo? Sim. Show de bola. Ou seja, esse PROC-V, no caso, a função PROC-V, ela realmente veio para simplificar a nossa vida. Toda melhora que dá em cima do nosso trabalho, tá? É bem-vindo. Então, quando vocês estiverem trabalhando, que vocês virem, tá? Uma tabela gigantesca e o chefe de vocês, ó, procura o nome do fulano de tal, qual é ali o ano, ou então que aconteceu aquele arquivo, aquele processo, ou então procura ali a data que tem um arquivo, tá? Que tem que bater com esse aqui que eu estou. Gente, vocês não vão perder seu tempo e muito menos ficar nervosos. Até porque você já vai ter consciência. Olha, existe uma função aonde se eu colocar aqui na minha planilha, ela vai me retornar valores, ou seja, os valores que vocês querem é os valores que é justamente dado pelo PROC-V.
beleza? Óbvio que tem outros meios também, tá? Vamos supor, eu não quero utilizar uma função, mas eu quero utilizar os atalhos de uma planilha, certo? Aí você vai verificar qual é o melhor aí que você precisa utilizar. Porém, tá? Uma maneira rápida, prática e principalmente segura é você trabalhar em cima de PROC-V, tá? Vamos colocar agora aqui na planilhazinha que eu criei para vocês. É uma planilhazinha bem simples, certo? A gente aqui trabalha com a simplicidade, que eu sempre falo isso, que o básico é o que funciona, né, legal? Preste atenção. Aqui eu fiz uma montagem bem simples de ID, finge que é a identidade da galera, tá? Coloquei a identidade, coloquei o sobrenome, o nome, o cargo e a data de nascimento. Aí, você trabalha no setor de RH, aonde a empresa é desde 1800. Aquela empresa assim das antigas. Você está trabalhando nessa empresa agora em 2020. Você tem a noção da quantidade de funcionários que já passaram por lá? As empresas, elas têm uma metodologia, tá? Que é de 5 anos ela ainda permanecer lá com o perfil do funcionário. Obviamente, lá vai ter o nomezinho que foi demitido, admitido, então está aposentado, enfim. Mas lá toda empresa tem isso, tá? Tem empresas que a desorganização é tão grande, gente, que eles não fazem aquele limpa. Exemplo, eu vou fazer o limpo aqui nos meus arquivos, vou saber quem já trabalhou para mim, quem já pegou o beco daqui, já passou mais de 5 anos, então eu vou ali e vou apagar as informações. Tem empresa que não faz isso, tá? Então, o que é que acontece? Ela vai ficando cada vez mais desorganizada. Os próprios funcionários, tá, que trabalham dentro da empresa não se preocupam em querer atualizar a planilha. Então, geralmente, tá, você vai entrar dentro de uma empresa onde você vai pegar planilhas altamente desorganizadas. Então, quando você quiser organizar, você não pode apagar tudo de uma vez, você vai ter que fazer um levantamento de tudo aquilo, tá? Então, você vai procurar funcionário por funcionário, quem está ativo, quem não está ativo. Então, justamente é também uma funçãozinha do PROC-V, tá? Aqui eu coloquei para vocês alguns nomes, obviamente, nome, sobrenome, o cargo de uma empresa, a data, né, de nascimento de cada funcionário. Preste atenção. Aqui está a fórmula, tá? Vou dar um duplo clique para vocês entenderem. Tá aqui o PROC-V. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui na tela de vocês. Tá o PROC-V. Então, vamos lá. Igual, eu estou procurando valores, tá? Todo mundo já tem a consciência disso, estou procurando valores. Obviamente, ele tem que vir entre parênteses, né? Porque ali é aquela minha frase bonitinha que eu vou montar. Primeiro de tudo, que tem 102, tá? Então, você tá lá com o seu chefe pegou e disse assim, olha, não sei quem é essa pessoa, tá? Não sei qual é o cargo que essa pessoa tá. Eu tenho aqui a identidade, procura para mim o restante das informações. Foi lá e tu jogou a identidade, tá, da pessoa. Então, você colocou a identidade e lembrem, tá? Ponto e vírgula é i, 2 pontos é até. Lembra que quando eu estou ali montando a minha frase, aquela minha frase ela vai ter que ter sentido, tá? Sempre lembrem disso. Quando vocês estão utilizando alguma sintaxe em cima das planilhas, aquela sintaxe de você, perdão, ela vai ter que ter um sentido ao todo naquela sua planilha que você está elaborando. Ou seja, o i e o até é crucial, tá? É principal, vocês precisam entender isso, certo? Então, eu tenho a minha identidade que o meu chefe mandou procurar. Aí eu peguei ali a minha planilha toda, tá? Aí eu coloquei intervalos. Eu coloquei o intervalo de A2 até C7. Por que que eu fiz isso? Meu chefe, ele pediu para procurar quem era o dono daquela identidade, quem era aquela pessoa. Então, do lugar de eu perder tempo pegando ali o intervalo todo, né, da minha planilha toda, eu não tenho essa necessidade. A minha única necessidade que eu tenho é justamente disso, é pegar as identidades que existem, porque vai ter que bater com a identidade que eu estou colocando, e o nome e o sobrenome da galera, tá? É isso que ele quer saber o nome. Então,
Depois que eu coloquei o intervalo, lá e vem de novo o meu I. Aí eu digo o seguinte, qual a coluna? Quais as colunas que eu quero que retorne para mim o valor? Eu disse aqui, eu quero a segunda coluna. Aí a gente, sendo bem esperta, a gente vai dizer o seguinte, a segunda coluna é de quê? Sobrenome, tá? Então, opa, peraí. Então, significa que agora está tendo lógica, porque ele me deu a identidade, mas ele possivelmente me deu até o nome da pessoa. Ele queria saber mais a fundo quem era aquela pessoa pelo sobrenome. Até então, a gente conhece as pessoas, tá? Pelo nome e sobrenome, tá? Para a gente saber ali de quem é quem, de onde é que é, enfim. Beleza? E, de novo, agora o falso. Lembra que eu disse o seguinte, o falso, ele retorna o valor exatamente igual. Fecha parênteses. Então, agora eu tenho a minha construção toda na minha frase. Eu estou procurando um valor e esse valor é o seguinte, eu sei ali da identidade, eu sei possivelmente ali do nome da pessoa. Eu quero saber é do sobrenome para saber mais a fundo quem é aquele fulano, tá? Eu estou dizendo que eu quero que retorne o valor exatamente igual, certo? Ou seja, exatamente igual ao que, minha gente? Ao que eu estou procurando, tá? Então, possivelmente, ali, quando eu coloquei o sobrenome, se é para voltar igual, vai voltar igual todas as pessoas que têm o mesmo sobrenome. Aí é que está a diferença. Professor, isso na minha planilha ela é gigantesca. Se voltar um monte de gente que tem o mesmo sobrenome, mas um monte de gente não tem a mesma identidade. Olha aqui, ó. Estão dando para entender a lógica? Na hora que você clica o Enter, ele já vai voltar ao valor, que no caso é o monte. Ou seja, a minha identidade que eu estou procurando, o nome do carinha se chama Vinícius Monte. Ele é o vice-presidente da empresa, ele nasceu em 1000 e tarará. Beleza? Compreenderam? Todo mundo compreendeu ou não compreendeu? Diga agora, em nome do Senhor Jesus, para todo mundo compreender bem. Saúde, Entendi. Obrigado. saúde, saúde, saúde. Todo mundo compreendeu, gente? Sim. Então, bora lá dar consequência, né? Então, bora agora para a Lara, tá? Coloquei outra informação aqui para vocês entenderem. Muito bem. Eu tenho, no caso, o meu PROC-V, também do mesmo jeito, tá? Obviamente que eu estou trabalhando em cima desse sintaxe, onde eu estou dizendo o seguinte, igual PROC-V. Eu estou procurando um resultado, né? Um valor ali. Então, neste meu valor é o seguinte, lá vem meu chefe, tá? E ele me arranjou outra identidade. Agora nós vamos trabalhar em cima, tá, das planilhas lá do Detran. Você sabe que o Detran é o Brasil não, é Fortaleza todinha ali, quer dizer, é o Brasil todinho, né, dependendo de cada Detran. Então eu vou trabalhar aqui no Detran de Fortaleza. Então é Fortaleza, regiões metropolitanas, os adjacentes. Ou seja, um turbilhão de negada, né? Então o seu chefe chegou o seguinte, olha, a placa tá com nada, tá? Do fulano aí, só tem o nome dele, eu tô sabendo mais absolutamente nada. Vasculha aí para mim, eu tô aqui com a identidade e eu quero saber da onde é que aquela pessoa é, o ano que aquela pessoa nasceu, o endereço, quero saber tudo. Lá vai tu fazendo o mesmo jeito, ó. Colocou 103, obviamente, que é a identidade que o teu chefe te deu, tá? Aí você coloca I, que a sua frase vai continuar, tá? E nessa nossa frase aqui, galera, ela soma, tá? É como se fosse uma soma de informações. Aí você vai pegar o seu intervalo. Professora, quem é o intervalo? Gente, o intervalo são todas as informações que eu tenho dentro de cada célula, tá? Eu tenho que pegar uma célula que está num canto e ir até outra ou até outra. Isso significa que é intervalo. Então, o intervalo, meu intervalo que eu quero aqui é mais uma vez do A2, que ela vai começar pelas identidades da galera, e vai até o meu limitezinho agora do D7, tá? Professora, por que você colocou D7? Que eu estou englobando tudo, tá? Eu quero todas as informações. Aí,
eu coloco I. Neste caso, eu estou apontando o seguinte: eu quero a minha terceira coluna. Então, significa, tá, que eu, pelo menos ali, eu sei, eu sei a identidade, eu sei ali um sobrenome. O meu problema mais é com o nome e o restante das informações. Coloquei a minha terceira coluna e vou ter o valor verdadeiro. Mais uma vez, o que é esse valor verdadeiro? Aproximadamente, tá? Eu quero me aproximar daquele meu valor que é exato, obviamente. Então, eu vou lá, ó, e dou um Enter. A partir desse momento, me voltou a Lara. Então, significa o seguinte, o nome da caboquinha, né, que ele está andando com uma placa clonada, só um exemplo, é a Lara, que o sobrenome dela é Cardoso, ela tem uma identidade que o número é 103, ela nasceu no ano X, ela trabalha, tá, como repositora de venda e, gente, vai puxar todas as informações, certo? Ou seja, a função do PROCV é isso, tá? É dentro de uma planilha, e essa minha planilha ela pode ser gigante, é ele me retornar justamente esses valores, é facilitar a minha vida com isso, beleza? Todo mundo compreendeu ou não? Estão dormindo? Sim, entendi. Então, vocês irão fazer o seguinte, ó. Nossa atividade é uma atividade bem prática, tá? Eu vou deixar aqui exposto para vocês essa planilhazinha que ela foi criada e aonde você vai fazer justamente isso. Você vai, em cima do PROCV, tá? Você vai começar a fazer a sua atividade e você vai começar a fazer esses testezinhos de PROCV, de falso e verdadeiro, em cima de todas essas minhas identidades, tá? Ou seja, você vai estar treinando o PROCV. Todo mundo compreendeu ou não? Sim. Então, é bem simples, tá? Você vai montar essa tabelinha para mim, certo? Finalizou essa tabelinha, você vai começar a brincar com o PROCV. Professora, PROCV de quê? De todas essas identidades, tá? Todas. Você vai começar a brincar, colocando a construção da frase, colocando com intervalos, e você brincando com coluna. Eu quero que me retorne da quarta coluna, terceira coluna, segunda coluna, tá? Com valores intercalados de verdadeiro ou falso, beleza? Mãos à obra, pode começar aí a arrochar o nó. Professora Carol, Oi, aquele 3 ali é a coluna, né, que eu sei. isso. Sempre esses números, tá? Que você vai ver depois do intervalo, ele vai remeter a coluna que você quer que ele traga, que ele retorne aquele valor, tá? A gente tem que ter uma noção do seguinte, toda tabela, ela tem que ser altamente organizada, tá? Então, quando a gente está trabalhando em cima de alguma tabelinha, a gente sabe qual é a coluna que tem nome, coluna que é só de data de nascimento, de endereço, número da casa, enfim, a gente sabe todas essas colunas. Então, de acordo com o que nós estamos procurando, tá, para retornar esse valor, a gente faz esse apontamento, tá? Então, por isso que ali tem um númerozinho 3, está apontando o quê? Neste caso, eu estou apontando a coluna de nome, o 2, sobrenome. Só você fazer uma contagemzinha bem lógica, né? De A é 1, Aí, se eu C é quiser é, como? desse,
Tem a data, tem outra. As duas datas de nascimento. Sempre ser. Pronto, Bom dia. precisava não. Tô deixando aqui. Teixeira. Parabéns. Galerinha, só tá faltando 2 minutos nessa sala. Eu vou trocar de link e vou jogar lá no grupo para a gente retornar novamente, tá? Vou Certo. começar a fazer a chamada de vocês a partir do momento que a gente retornar.